Graças a Deus, boa tarde a todos. Estamos assim saudando as nossas queridas irmãs, nossos queridos irmãos, nessas tarefas que nos dignificam, porque nós recorremos, invariavelmente, ao Espiritismo, Consolador prometido por Jesus a João, e a sua materialização, que é a doutrina espírita, codificada pelo nobre Allan Kardec. Em virtude dessa situação que nós estamos passando aqui no planeta, e voltados assim para o nosso chamado isolamento social, da quarentena, nós nos voltamos para uma obra que é sempre de consulta, de leitura, e fomos buscar na Gênese o famoso capítulo 18, Sinais dos Tempos. É um estudo de Allan Kardec muito progressivo, muito alentado, muito amplo, e que Allan Kardec juntou, certamente por inspiração dos espíritos superiores, duas comunicações fazendo parte do estudo. Uma delas é do Dr. Berry, cujas considerações elas se ajustam plenamente ao estudo elaborado por Kardec e certamente de inspiração superior. Nesses estudos, nós fomos verificar que há uma coerência em tudo isso que nós estamos passando atualmente aqui na humanidade. Não somente aqui no Brasil, todos sabemos, mas praticamente em todos os países do mundo, Somos hoje cerca de praticamente 8 bilhões de habitantes aqui na Terra. E, invariavelmente, pelos estudos que a gente se propõe, nós vamos vendo pelos livros, pelos artigos especializados, que há digamos assim, uma explicação racional, lógica e até mesmo de amor, em função de todas essas circunstâncias, enfermidades, pessoas internadas, submetidas a essa influência, do negativa, entre aspas, do Covid-19. Então, nesses estudos, Kardec nos alerta com relação aos movimentos parciais que existem na Terra de há muito tempo e quando o movimento ele é geral, ou seja, um movimento de ordem universal. Então, nessas situações assim da parcialidade, é atingido um povo, um credo, uma raça, e quando há esse movimento universal, esse movimento atinge praticamente todos os países do nosso orbe planetário, envolve-nos a todos. Então, dentro dessa realidade e da necessidade da evolução, que é inexorável, Kardec explica que esse progresso da humanidade ele é físico, pela transformação dos seus elementos, e há um progresso espiritual moral, base da doutrina. Dentro desse aprimoramento moral, se ressaltam a inteligência, o desenvolvimento do intelecto, da inteligência, o senso moral, que é fundamental, e adequação, abrandamento dos costumes. Essa é uma realidade a qual nós não podemos fugir. E Kardec, lá, inclusive, ele aborda alguns aspectos que causam digamos assim, essa dificuldade nossa de nos atermos ao progresso espiritual, que ele diz que ele é lento, que ele é gradual, e realmente todos sabemos isso pela leitura constante das obras que integram a doutrina espírita codificada. Então, nós vamos vendo aí, dentro desse progresso lento, que nós, nessa transição planetária, nós estamos vindo e há um trabalho que está sendo executado pelo plano espiritual, acompanhando a evolução da criatura humana. E nesse trabalho, se destacam essas revoluções, sejam parciais, e agora,
nós estamos vendo aí a todas as luzes como os fatos estão ocorrendo na mídia, nas revistas, nos jornais, ao movimento espiritual universal que ocorre aqui na Terra. De fato, na classificação dos mundos, o nosso planeta, abençoado planeta que vivemos, diga-se de passagem, ele é composto de espíritos enfermos, que somos todos nós. Mas que dentro dessa classificação, provas e expiações, nós não estamos vinculados só a provas. Nós temos, pela misericórdia divina, também o aspecto da expiação. Ou seja, nós vivemos no corpo físico, temos as nossas trajetórias múltiplas, e o que acontece é que nós precisamos progredir espiritualmente, né? Então, nós vamos caminhando dentro desse progresso, e aí nós vamos verificando que o plano espiritual, dentro da transição planetária, de há muito vem trabalhando para que a humanidade terrena adquira novos hábitos, possam sanar os seus vícios, as suas enfermidades, suas bactérias negativas, seus embriões, e tudo converge exatamente para a aplicação da lei do Pai, que é a lei do amor. E essa lei nos recomenda, né? nos insiste em nossos corações, em nosso raciocínio, para que amemos a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. E Jesus, isso aparece na parte inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos orienta que há um outro mandamento tão importante quanto esse, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, dentro dessa realidade, nós verificamos que é inexorável, não há o que deter essa marcha evolutiva da humanidade. E aí nós ficamos pensando nessa situação do todo, desse movimento universal. E nós nos lembramos também, através de trabalhos que já foram desenvolvidos na casa, e através das leituras que vimos efetuando de Kardec, que em obras póstumas, no capítulo referente a questões e problemas, Kardec consulta os espíritos superiores, fazendo uma conotação muito importante, né? muito significativa, muito racional, de que o Espiritismo explica satisfatoriamente, racionalmente, como estão, né, as nossas posições. Ou seja, os nossos resgates de forma individual, eles têm uma conotação. Contudo, diz Kardec, como explicar fatos como esse, por exemplo, do movimento universal, outros tantos passados que vêm ocorrendo no nosso planeta? Então, Kardec diz que esse tipo digamos assim, de recuperação espiritual nossa, na forma individual, tudo bem. Mas como é que o Espiritismo explicaria esse coletivo, essa universalidade? E aí, ali mesmo em Obras Póstumas, essa questão foi respondida pelo espírito de Clélia do Plantier, que logo no primeiro parágrafo já nos dá uma definição dessas necessidades, né? Dizendo ela que todas as leis do universo, né, sejam elas físicas, morais, né, intelectuais, né, materiais, elas iniciam da individualidade para a humanidade. Ou seja, da individualidade se propagando para o grupo, para a família, para a sociedade e até alcançar a humanidade. Então a humanidade urge esse todo. Nós sabemos hoje que estamos aí, mais ou menos nos dados estatísticos, somos em torno de 8 bilhões de criaturas experienciando aqui no planeta Terra. Bendito planeta que nos acolhe e nos fornece meios, recursos próprios estão dentro de nós para serem despertos, como se fossem assim essa essência que existe dentro de nós, né? As virtudes, né, do Pai
que ao nos criar simples e ignorante, nos dota desses recursos. É essa essência divina, que nós somos herdeiros, né? Há uma passagem significativa de Jesus na obra Boa Nova, em que Jesus, no capítulo referente à comunhão com Deus, ele se expressa junto à instrução com seus discípulos de uma forma muito significativa. Ele nos diz que um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. E que não é para ensinar outra coisa senão o prescrito em lei testamentária, ou seja, vós sois deuses. Então, esse vós sois deuses é essa herança divina que nós temos dentro de nós. Por que existiriam doenças, enfermidades normais catalogadas na medicina terrena? E por que existe todas essas situações de anormalidade no nosso mundo, no nosso proceder? Então, isso parte da individualidade, parte para o grupo, para a família, para a sociedade e chega então à humanidade. Então, a humanidade, nesses períodos convulsivos, sempre passa por transformações, né? Nós temos como um exemplo assim muito rápido a Inquisição, né? Lá no século XIII. E quem eram os inquisitores naquela época? E toda a nefanda turba que se formou dentro dessa realidade, a Espanha. Onde estava, como diz Divaldo Franco, Haroldo Dutra, onde estava o Império Romano do nosso passado? Efetivamente, na Itália. E assim sucessivamente, progressivamente, nós somos atingidos por essas renovações que visam o quê? A derrubada do orgulho, do egoísmo, para um bem-estar geral de todos nós. E isso são os talentos, essas virtudes que nós temos, que são desdobradas. Ou seja, nós nos voltamos para desenvolver, lapidar esses germes que estão dentro de nós em função da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Desenvolvimento do nosso senso moral, da solidariedade, da fraternidade existente entre os povos. Isso aí é um estudo, uma síntese da síntese, uma apertada síntese que nós fizemos das considerações de Kardec. E aí nós nos lembramos de uma obra que nós estudamos aqui na casa, às quintas-feiras, à noite, nós nos reunimos, e aí, o que aconteceu aí? Nós estudamos Nosso Lar, estudamos os Mensageiros e estudamos também Missionários da Luz. Nós nos lembramos de que nos Mensageiros, lembrávamos-nos, nós tínhamos lido algo sobre essa situação terrena de massa, de movimento universal. E aí nós cautelosamente fomos ao capítulo 40 dos Mensageiros, de André Luiz, cujo instrutor era Aniceto, né? nos lembrando e nos advertindo de que a humanidade terrena ela tem uma série de circunstâncias desfavoráveis em função da atuação do homem e que integra a humanidade. Então, todas essas situações explosivas, negativas, de ódios, fazem com que cada um de nós adoeça, sejam nós doenças normais, né? Seja as doenças da alma, porque o corpo adoece e a alma também adoece, né? Então, dentro desses parâmetros, nós fomos estudando essa volta ao campo e aí nós temos mais ou menos uns 5, 6 minutos, né? Nosso tempo máximo é de 30 minutos. Nós temos aí um diálogo muito significativo de Aniceto com André Luiz e Vicente. Eles eram, assim, aquele grupo
treinado na espiritualidade, e Aniceto, né, como todo instrutor espiritual, ali estava comandando essas operações pelos passos de progresso que ele havia alcançado na espiritualidade, na erraticidade, né? Palavra que Kardec criou quando elaborou com os espíritos superiores a doutrina espírita. Então, dentro dessa realidade, Aniceto, com André Luiz e Vicente, estavam volitando por determinada região, e aí ele comenta com André Luiz para reparar, né, o ambiente que eles estavam verificando, trabalhando, para que aguçassem a visão espiritual para identificar uma série de fatores que efetivamente causam esse tipo de pandemia que está hoje aqui graçando no nosso mundo. Então ele disse, ele convida André Luiz e Vicente, eu vou me permitir ler aqui por amor ao texto, né, e às explicações, como é a parte final praticamente do trabalho. O Aniceto disse que observem vocês as nuvens, de nuvens assim cinzentas, negativas, sombrias, e ele explica que são nuvens de bactérias variadas. E essas bactérias flutuam quase sempre em grupos compactos, ou seja, o princípio da afinidade, né? E chama mais a atenção dos dois, observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. Diz ele, que são zonas de matéria mental inferior, expelida continuamente por certa classe de pessoas, ou seja, destituída de recursos espirituais, que estão nela, mas não brotaram ainda. E se aprofundarmos nossas observações, melhor dito, veremos os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Afinidade, vibrações compensadas. E Aniceto continua instruindo, né, André Luiz e Vicente, que tanto assalta o homem, a nuvem de bactérias destruidoras de vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. E aí ele continua dizendo algo que realmente nos toca profundamente. O orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação, em qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem se sobrepor às influências múltiplas de natureza menos digna. E aí, André Luiz, estudioso da matéria, pelo seu despertar no plano espiritual, pelos estudos, pelo aprendizado, e hoje um mentor querido na doutrina espírita. Quem não conhece André Luiz, quem não sabe das suas obras? André Luiz aí indaga: a matéria mental emitida pelos homens inferiores tem vida própria como um núcleo de corpúsculos microscópios e que se originam as enfermidades corporais, de onde se originam as enfermidades corporais? E aí Aniceto responde: como não? O homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos as nuvens de larvas produzidas pela mente enferma, em identidade de características. Assim, tanto adoece o corpo, quanto adoece as almas, né? E aí,
ele finaliza dizendo quanto à cura real. E aí nós nos lembramos da Gênese, os milagres, entre aspas, efetuados por Jesus. Somos forçados a reconhecer que há uma única forma de evitarmos todos esses desencontros e descaminhos nossos. É a cura real. E a cura real é nossa, pertence exclusivamente, é inexorável ao espírito que é enfermo, trabalhando para se recuperar. E eu destaquei aqui, nós destacamos aqui, algo muito interessante, que André Luiz, tendo em vista essas explicações de Aniceto, faz um breve comentário, e Aniceto, já conhecendo André Luiz, os seus sentimentos, o seu raciocínio, André Luiz comenta: quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, aí Aniceto interrompe, dizendo: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder este que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida, na esfera da crosta, a flora microbiana, de ordem inferior, não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Então, nós temos aí uma resposta, muitas vezes, às nossas dúvidas, tal como Clélia do Plantier respondeu à indagação de Kardec, não é? Essa situação nos indaga assim. Nós ficamos apavorados, né, com toda essa explosão de enfermidades, de doenças, de infecções, de desencarnações, e a gente fica se questionando o porquê também dessa situação de movimento universal geral aqui na Terra, né? E aí nós ficamos buscando qual seria nessas controvérsias, nesses estudos, né? Nessa reflexão que fazemos, qual seria a causa maior? Por que isso tudo na humanidade, né? Então, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo da Justiça das Aflições, também uma significativa orientação que os Espíritos Superiores nos transmitiram. E essa explicação é assim: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa também inteligente. Os efeitos negativos têm uma causa negativa. Ora, se Deus é infinitamente bom, justo, detentor de todo amor, toda glória, toda justiça, todo poder, todos esses efeitos negativos não partem de Deus, cujas leis estão na nossa consciência, no santuário do nosso espírito. E Deus nos fala através das vozes da consciência, através da sua soberania e da sua sábia inteligência como criador incriado, expressão que nós lemos também na doutrina. Então, em função de todo esse raciocínio, nós chegamos à conclusão, e também os autores espirituais, também os articulistas que se especializam em tal ou qual matéria dentro da doutrina, porque ela é universal, e aí diga-se de passagem que esses acontecimentos, assim como está acontecendo agora, aí é que o espiritismo vai florescer, vai frutificar. Não que toda a humanidade venha a se tornar, cada um é espírita, todos seremos espíritas. Não, as ideias do espiritismo serão disseminadas, como estão sendo já há algum tempo de trabalho, inclusive com o plano espiritual aqui na Terra, fazem com que todo esse arcabouço negativo se decomponha, surgindo em cada um de nós essa justiça da aflição do Pai. Então, quem é o culpado? Quem são os culpados dessa situação? Nós mesmos, né? Nós é que criamos com essas nuvens, né,
esse ambiente de negatividade, esse ambiente que adoece, que enfraquece, que nos faz ficar cada vez mais longe das pegadas luminosas que Jesus deixou. Então esse aí é assim uma espécie de uma síntese do estudo que fizemos, citando numa apertada síntese, numa apertada, digamos assim, um raciocínio, a obra de Kardec é muito alentada, ela é apostolar, nos sinais dos tempos, e conjugando com fatos concretos. Não se fica só no empirismo, na parte filosófica, na parte de desenvolvimento. Ela tem os seus elementos e dados concretos, né, que vêm confirmar todos esses estudos, todas essas previsões que Kardec tão bem alinhou, né, nas suas obras, nas obras que integram a codificação e aquelas subsidiárias vinculadas à codificação. Verdade se diga. Há muitas obras soltas por aí, com a facilidade de impressão, há até reuniões, né, mediúnicas, mas se a reunião não for espírita, dentro dos critérios da doutrina espírita, ela não faz parte do espiritismo, e isso nós estamos vendo constantemente nos dias de hoje. Então esse é o resumo de tudo aquilo que nós estudamos. Nós estamos aí com 26 minutos, praticamente em cima dos 30, né, que nos são concedidos, e a nossa finalização é dizer a todos que nós estamos muito felizes, né, nessa fase, nesse momento, aproveitando o isolamento social para nos estudarmos, vermos como é que nós somos, o que nós estamos fazendo, como estamos reagindo, como é que nós estamos aplicando a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a nossa autoanálise, a nossa visão interior, para que não sejamos dois senhores, um senhor interior diferente do exterior, porque normalmente a criatura quer parecer, ela não é. Ela é efetivamente o que está no seu íntimo, que ela produz realmente. Então, obrigado a todos pela atenção, pelos pensamentos nobres. Todos nós estamos unidos, né, na doutrina espírita em todos esses momentos. Desejamos, assim, uma tarde muito digna, nessa quinta-feira, 23 de abril, e muito felizes por estarmos, assim, integrando, né, esse grupo de irmãos que se reúnem, que trazem os seus trabalhos, que se esforçam, que consultam os mentores espirituais. Jamais esqueçamos de que nós temos dentro de nós a herança do Pai, a herança que nos cabe. Porque, acima de tudo, independente de sermos filhos dele, nós somos co-auxiliares do Pai na obra da criação. Então, muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, o nosso beijo fraterno às nossas irmãs, um abraço fraterno aos nossos irmãos e, na paz do Senhor, passadas essas devidas circunstâncias em voga nos dias atuais, estaremos fisicamente nos encontrando, dando seguimento, né, aos grupos mediúnicos, aos grupos de estudo, aos grupos que estudam uma doutrina, né, que se dedicam às caravanas, que ajudam o próximo, porque isso é fundamental, ajudar o próximo, porque diz Divaldo que nós esquecemos de Jesus ao longo dos séculos, e realmente toda a humanidade praticamente é orgulho, egoísmo, é o exclusivismo, sou eu, a lei sou eu, tudo se vira para quê? Para a questão da materialidade de tudo que existe. Então, graças a Deus, graças ao Pai, uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. Graças a Deus.